O dia em que meu filho disse que eu deveria ter vergonha de morar de aluguel foi o dia em que decidi que nunca mais imploraria por respeito. Trabalhei 6 anos em silêncio e comprei minha casa sozinha. Quando ele quis tomar, chamei a polícia. Meu nome é Marluce Santos Silva, tenho 71 anos e durante muito tempo achei que ser mãe significava aceitar qualquer coisa em silêncio. Hoje, sentada na varanda da minha primeira casa própria, olhando para o jardim que eu mesma plantei, posso dizer que estava enganada. Mas essa descoberta me custou décadas de humilhação. Há 1 ano, eu ainda morava num pequeno apartamento de aluguel em Sorocaba. 28 anos pagando aluguel. 28 anos ouvindo do meu próprio filho que eu era um fracasso. Ricardo, meu único filho, sempre me tratou como se eu fosse um peso na vida dele. Especialmente depois que se casou com a Camila. Era um domingo quente de março quando tudo mudou. Lembro como se fosse ontem. Eu tinha preparado um almoço especial porque o Ricardo tinha avisado que vinha me visitar com a família. Passei a manhã toda na cozinha. Fiz aquele frango assado que ele gostava quando era criança, farofa, salada de batata. Arrumei a mesa pequena do meu apartamento com a toalha bordada que eu mesma fiz. Quando eles chegaram, eu estava radiante. Fazia tempo que não via minha netinha, a Luísa, de 12 anos. Ela é uma menina doce, mas sempre muito quieta quando está perto do pai. A Camila, minha nora, entrou cumprimentando de forma educada, mas eu percebi aquele olhar. Sabe aquele olhar que a gente conhece? De quem está julgando cada cantinho da nossa casa? Sentamos para almoçar e eu estava tentando criar um ambiente gostoso, perguntando sobre a escola da Luísa, sobre o trabalho do Ricardo. Ele mal respondia, mexia no celular o tempo todo. A Camila ficava fazendo comentários sobre a comida, mas não eram elogios. Ai, sogra, a senhora põe muito sal. Nossa, que óleo pesado, esse tipo de coisa. Depois do almoço, quando eu estava recolhendo a mesa, a Luísa foi ao banheiro. Foi nesse momento que o Ricardo levantou da cadeira e falou uma coisa que ainda ecoa na minha cabeça. Mãe, a senhora não tem vergonha de morar nesse lugar? Eu parei com os pratos na mão. Olhei para ele sem entender direito o que estava acontecendo. Ele continuou. A Camila fica constrangida de vir aqui. Olha essa cozinha, mãe. Olha esse banheiro. A senhora tem 70 anos e ainda mora de aluguel. Senti algo gelado descendo pela minha espinha. A Camila estava parada ao lado dele, balançando a cabeça em concordância. Eu tentei explicar. Filho, você sabe que depois que seu pai morreu, tive que me mudar para um lugar menor. Estou juntando dinheiro para... Mas ele não queria ouvir. Ele queria humilhar mesmo. Mãe, todas as pessoas da nossa idade já conquistaram alguma coisa na vida. A senhora só sabe reclamar e se vitimizar. Quando a senhora for morar no asilo, pelo menos não vai passar essa vergonha. Asilo. Ele falou em asilo na frente da própria filha. A Luísa voltou do banheiro nesse momento e percebeu que alguma coisa estava errada. O silêncio pesou no ar. Eu ainda estava com os pratos na mão, tremendo. A Camila então falou com aquela voz doce e venenosa. Sogra, o Ricardo está certo. A senhora precisa se esforçar mais. Não pode ficar acomodada a vida toda. Acomodada? Eu que trabalhava desde os 18 anos? Eu que criei meu filho sozinha depois que fiquei viúva? Eu que sempre fiz de tudo para dar o melhor para a família? Mas naquele momento, olhando para os dois na minha mesa, comendo a comida que eu preparei com tanto carinho, eu entendi que para eles eu nunca seria suficiente. Eles foram embora logo depois, levando a Luísa, que me deu um abraço apertado antes de sair. Eu percebi que ela estava triste, mas não podia fazer nada. Fiquei sozinha naquele apartamento, olhando para a mesa desarrumada, para os pratos que ainda precisavam ser lavados. Sentei na minha poltrona velha e chorei. Chorei por horas, mas quando as lágrimas secaram, algo diferente nasceu dentro de mim. Não era raiva, era uma clareza gelada, uma determinação que eu nunca tinha sentido antes. Olhei ao redor do meu pequeno apartamento e pensei, Marluce, você tem 2 opções. Ou você aceita que vai morrer sendo tratada como um estorvo, ou você muda essa história. Naquela noite, deitada na minha cama, eu tomei uma decisão que mudaria completamente o rumo da minha vida. Não disse para ninguém, nem para a Dona Conceição, minha vizinha e única amiga verdadeira.
Guardei segredo, porque sabia que se alguém soubesse, tentariam me convencer de que eu era louca. Mas eu não estava louca. Eu estava lúcida pela primeira vez em décadas. E essa lucidez me deu a força que eu precisava para começar a maior batalha da minha vida. Conquistar finalmente minha casa própria e mostrar para o meu filho que ele havia subestimado completamente a força da sua mãe. O que ele não sabia é que eu já vinha juntando dinheiro há anos. Que cada real economizado, cada sacrifício feito, cada trabalho extra aceito era um tijolo a mais na construção do meu sonho. E depois daquela humilhação, eu decidi que não pararia por nada nesse mundo até conseguir as chaves da minha própria casa. Na segunda-feira seguinte àquela humilhação, acordei às 5 da manhã com uma determinação que não sentia há anos. Enquanto o mundo ainda dormia, eu já estava de pé, fazendo as contas na mesa da cozinha. Peguei todos os meus extratos bancários, minhas anotações de gastos e calculei exatamente quanto eu precisava para dar entrada numa casa. Durante todos esses anos morando de aluguel, eu sempre soube que um dia compraria minha casa própria. Desde que o Antônio morreu, há 29 anos, essa era a minha meta. Mas agora, depois do que o Ricardo me disse, isso não era mais apenas um sonho. Era uma questão de dignidade. Tomei meu café preto, como sempre fazia para economizar açúcar, e saí para caminhar pelo bairro. Era março, o ar estava fresco, e eu observei as casas que passava com outros olhos. Cada portão, cada jardim, cada janela acesa me lembravam do que eu queria conquistar. Não era apenas um teto sobre a cabeça, era minha independência. Quando o Antônio faleceu aos 48 anos, eu tinha 42, e o Ricardo era um jovem de 23 anos, recém-formado em administração. O Antônio deixou algumas dívidas que me obrigaram a sair do apartamento onde morávamos e me mudar para um lugar menor e mais barato. Foi um período muito difícil, mas eu encarei como um recomeço. Naquela época, comecei a trabalhar como auxiliar de cozinha numa padaria do centro da cidade. O salário não era muito, mas me dava independência. À noite, eu fazia trabalhos extras em casa, vendia salgadinhos por encomenda para festas, fazia doces para revender, preparava marmitas para alguns vizinhos que trabalhavam fora. Cada centavo que sobrava, eu guardava numa poupança que abri especificamente para comprar minha casa. O Ricardo, naqueles primeiros anos depois da morte do pai, ainda era carinhoso comigo. Ele vinha jantar em casa aos domingos, me contava sobre o trabalho, sobre as namoradas que apareciam e desapareciam. Eu gostava daqueles momentos, sentia que ainda tinha uma família. Mas as coisas começaram a mudar quando ele conheceu a Camila. Ela era secretária na empresa onde ele trabalhava, uma moça bonita, bem arrumada, de família com mais condições financeiras. Desde o início, percebi que ela não aprovava muito nossa proximidade. As visitas do Ricardo foram ficando mais espaçadas. Quando eles começaram a namorar sério, ele passou a aparecer menos em casa. Sempre tinha alguma desculpa: compromisso com a família dela, viagem de fim de semana, jantar com os amigos. Eu entendia, claro. Um homem jovem tem sua vida, seus planos. Quando eles se casaram, o Ricardo tinha 40 anos e eu 62. Foi uma festa linda, num salão elegante que a família da Camila pagou. Eu me esforcei para dar um presente bonito. Comprei um jogo de panelas caríssimo que vi numa vitrine e que consumiu quase 3 meses da minha poupança. Valeu a pena ver o sorriso do meu filho. Mas logo depois do casamento, as coisas mudaram de vez. A Camila começou a fazer comentários sutis sobre minha condição de vida. Ai, sogra, a senhora devia procurar um apartamento melhor. Nossa, sogra, que bairro perigoso. Sogra, a senhora não quer que eu ajude a escolher uma roupa mais adequada? Eu sempre respondia educadamente, mas por dentro doía. Sentia que estava sendo julgada o tempo todo. Não apenas por onde eu morava, mas por como eu me vestia, por como eu falava, por como eu vivia. Para ela, eu era sempre inadequada. O Ricardo, que antes me defendia quando alguém falava mal de mim, começou a concordar com a esposa. Mãe, a Camila tem razão, ele dizia. A senhora precisa se cuidar mais, se arrumar melhor. Como se eu não me cuidasse, como se eu não me esforçasse para sempre estar bem apresentada. Quando a Luísa nasceu, pensei que as coisas melhorariam. Uma neta sempre traz união para a família, não é? E realmente nos primeiros anos foi assim.
Eu cuidava da Luísa enquanto a Camila trabalhava meio período. Aquela menininha era minha alegria, minha razão de acordar feliz todo dia. Eu cantava cantigas de roda para ela, ensinava palavrinhas, fazia papinhas especiais. A Luísa me chamava de Vovó Lucy, com aquela voz docinha que derretia meu coração. Nos fins de semana, eu levava ela para o parque, comprávamos sorvete, ela me contava sobre os desenhos que assistia, mas conforme ela foi crescendo, percebi que estavam limitando nosso contato. De repente, a Camila começou a dizer que a Luísa tinha muita lição de casa, muitos cursos, muitas atividades. Ah, sogra, hoje não vai dar, a Luísa tem inglês. Ai, sogra, ela tem que estudar para a prova. Sogra, ela vai na festa de aniversário da coleguinha. As visitas ficaram mais raras, mais rápidas, mais formais. Eu entendia o que estava acontecendo. Eles estavam me afastando da minha própria neta. Não de forma agressiva, mas de forma sutil, constante. Como se eu fosse uma má influência para a menina. Durante todos esses anos, mantive minha rotina de trabalho e economia. Saía de casa às 7 da manhã, trabalhava na confecção até às 5 da tarde e à noite ainda fazia meus trabalhos extras. Fins de semana eram para a limpeza da casa, feira e mais trabalhos de costura. Nunca reclamei da minha vida para ninguém. Sempre fui independente, sempre paguei minhas contas em dia, sempre me virei sozinha. Mas na cabeça do Ricardo e da Camila, eu era apenas a velha coitada que morava de aluguel. A mãe fracassada que não conseguiu prosperar na vida. A sogra inconveniente que sempre estava precisando de alguma coisa. Essa última parte me magoava especialmente, porque eu nunca pedi nada para eles. Pelo contrário, sempre que precisaram, eu estava lá. Quando o Ricardo ficou desempregado por alguns meses, eu ofereci ajuda financeira. Quando a Camila teve problemas de saúde após o parto da Luísa, eu cuidei da casa e da bebê sem receber um centavo. Mas para eles, essas coisas não contavam. O que contava era que eu morava num apartamento pequeno, num bairro simples, e isso os envergonhava. Principalmente a Camila, que sempre fazia questão de comentar sobre as casas bonitas dos familiares dela, sobre os apartamentos elegantes das amigas. Naquela manhã de caminhada, depois da humilhação do domingo, eu fiz uma parada na imobiliária do bairro. Só para dar uma olhada nas casas disponíveis, entender melhor os preços. O corretor, um rapaz simpático, me mostrou algumas opções. Casas simples, mas com quintal, com garagem, com espaço para ter um jardim. Voltei para casa com uma clareza que não tinha antes. Peguei minha caderneta de poupança e contei cada centavo que havia juntado ao longo dos anos. Tinha uma quantia considerável, fruto de décadas de sacrifício e disciplina. Mas ainda precisava de mais. Foi quando tomei a decisão de intensificar meus trabalhos extras. Comecei a aceitar mais encomendas de salgados, a trabalhar até mais tarde preparando doces, a abrir mão de alguns pequenos luxos que ainda me permitia. Cada real que entrava era um real a mais na conta da casa própria. Também comecei a procurar trabalhos de faxina. Conheci algumas senhoras do bairro que sempre comentavam sobre a dificuldade de encontrar alguém confiável para a limpeza. Ofereci meus serviços, mesmo sabendo que seria um trabalho pesado para minha idade. Dona Helena foi a primeira a me contratar. Era uma senhora elegante, viúva como eu, mas com uma condição financeira bem melhor. Ela precisava de alguém para faxina pesada 2 vezes por semana. Aceitei imediatamente, sem pestanejar sobre o esforço físico que isso representaria. O trabalho era realmente cansativo. Eu limpava vidros, encerava chão, lavava banheiros, organizava armários. Chegava em casa exausta, com dores nas costas e nos joelhos. Mas todo final de semana, quando recebia meu pagamento, eu sentia uma satisfação que não sentia há anos. Não contei para ninguém sobre esses trabalhos extras. Nem para o Ricardo, nem para a Camila, nem para a dona Conceição. Quando alguém perguntava por que eu estava mais cansada, eu sempre inventava uma desculpa. Deve ser a idade, eu dizia. Estou dormindo mal ou deve ser o tempo. Aos poucos, consegui outros trabalhos. Através da dona Helena, conheci outras famílias que precisavam de ajuda. Em pouco tempo, eu estava trabalhando como diarista 4 dias por semana, além do meu emprego fixo na padaria. Era uma rotina exaustiva, mas cada centavo que juntava me deixava mais perto do meu objetivo.
Durante 6 anos, mantive essa disciplina. 6 anos acordando às 5 da manhã, trabalhando até tarde, economizando em tudo que podia, sonhando com o dia em que teria as chaves da minha própria casa. O Ricardo e a Camila não faziam ideia do que eu estava planejando. Nas poucas vezes que me visitavam, eu sempre parecia a mesma pessoa de sempre. A mãe simples, a sogra conveniente, a avó que morava no apartamento pequeno e que eles podiam humilhar quando quisessem. Mas por dentro, eu estava me transformando. Cada dia de trabalho, cada real economizado, cada sacrifício feito me tornava mais forte, mais determinada. Eu não estava apenas juntando dinheiro para uma casa. Estava juntando coragem para reconquistar minha dignidade. Foi numa tarde de dezembro de 2023 que eu finalmente tive a certeza de que estava pronta para dar o próximo passo. Estava voltando da casa da Dona Helena, cansada, mas satisfeita com mais um dia de trabalho, quando parei na frente da imobiliária que sempre observava nas minhas caminhadas. O corretor, seu Valmir, me reconheceu das várias vezes que havia passado por ali ao longo dos anos e me cumprimentou com um sorriso. Dona Marluce, como está? Ainda interessada em comprar uma casa? Respirei fundo e respondi: estou pronta para ver as opções novamente. Naquele momento, senti algo que nunca havia experimentado antes. Era uma mistura de nervosismo e empolgação, mas principalmente uma confiança inabalável. Durante todos esses 6 anos, eu havia juntado uma quantia que nem eu mesma acreditava ser possível. Cada trabalho extra, cada centavo economizado, cada sacrifício havia valido a pena. Seu Valmir me mostrou 3 casas naquela tarde. A primeira era pequena demais, a segunda ficava num bairro muito afastado, mas a terceira era perfeita. Uma casa simples, mas com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e um quintal dos sonhos. Tinha até uma pequena área de serviço e uma vaga para carro. Esta aqui está sendo vendida por uma família que se mudou para São Paulo, explicou seu Valmir. Eles estão com pressa para vender, então o preço está bem em conta. Quando ele me disse o valor, meu coração acelerou. Eu tinha exatamente o que precisava para dar a entrada, e ainda sobraria um dinheirinho para a documentação. Caminhei pelo quintal imaginando onde plantaria minhas flores, onde colocaria um varal, onde faria uma pequena horta. Entrei nos quartos pensando em como seria acordar numa casa que fosse realmente minha. Não mais aluguel, não mais proprietário, não mais medo de ter que me mudar. Seria minha para sempre. Eu quero esta casa, disse para seu Valmir com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Ele sorriu e me explicou todo o processo. Documentação, financiamento da parte restante, vistoria, escritura. Parecia complicado, mas eu estava determinada. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, olhei ao redor com outros olhos. Logo eu estaria me despedindo daquelas paredes, daquele teto baixo, daqueles vizinhos barulhentos. Não que eu não fosse grata por ter tido um lugar para morar todos esses anos, mas agora eu estava prestes a conquistar algo que era só meu. Nos dias seguintes, mergulhei na papelada necessária. Descobri que comprar uma casa é um processo longo e cheio de detalhes. Certidões, comprovantes de renda, análise de crédito, avaliação do imóvel. Cada documento que eu entregava era um passo mais perto do meu sonho. O que mais me impressionava era como eu me sentia diferente. Caminhava mais ereta, falava com mais confiança, sorria mais. Era como se o simples fato de estar comprando minha casa já tivesse me transformado numa pessoa nova, uma pessoa que merecia respeito. Durante todo esse processo, mantive absoluto sigilo. Nem a Dona Conceição, minha vizinha querida, sabia do que estava acontecendo. Quando ela perguntava por que eu estava saindo mais, inventava desculpas sobre consultas médicas ou compras no centro. Não era que eu não confiasse nela, mas queria que fosse uma surpresa para todo mundo. O Ricardo continuou com suas visitas esporádicas e comentários desrespeitosos. Numa dessas visitas, em janeiro, ele trouxe a Camila e a Luísa para almoçar. Durante a refeição, a Camila fez um comentário que me marcou. Ai, sogra, a senhora já pensou em se mudar para um daqueles conjuntos habitacionais para idosos? Dizem que é bem baratinho. Eu mastiguei minha comida em silêncio, mas por dentro estava sorrindo.
Se ela soubesse que em poucos meses eu estaria morando numa casa própria, numa rua tranquila, com quintal e tudo, mas preferi guardar minha alegria para mim mesma. Em janeiro de 2024, recebi a notícia que estava esperando. Meu financiamento havia sido aprovado. Seu Valmir me ligou numa manhã de segunda-feira, logo cedo, com a boa notícia. Parabéns, dona Marluce. A senhora pode assinar o contrato na sexta-feira. Quando desliguei o telefone, comecei a chorar. Não de tristeza, mas de uma alegria tão intensa que não conseguia conter. Aos 70 anos, depois de décadas sonhando, eu finalmente teria minha casa própria. Não herdada, não emprestada, não alugada. Comprada com o suor do meu trabalho e a força da minha determinação. A assinatura do contrato foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Estar ali no cartório, assinando papel por papel, sabendo que cada assinatura me aproximava da realização do meu maior sonho. O tabelião, um senhor de meia idade, me parabenizou. A senhora deve estar muito feliz, dona Marluce. Uma conquista e tanto. E eu estava mesmo. Radiante, realizada, orgulhosa de mim mesma de uma forma que nunca havia sentido antes. Durante toda a minha vida, eu havia sido definida em relação aos outros. Esposa do Antônio, mãe do Ricardo, sogra da Camila, avó da Luísa. Agora, pela primeira vez, eu era simplesmente Marluce, proprietária da sua própria casa. O processo de mudança foi outro capítulo especial. Comecei a embalar minhas coisas com um cuidado especial, separando o que levaria para minha nova vida. Alguns móveis velhos ficaram para trás, outros ganharam vida nova com uma reforma que eu mesma fiz. Queria que tudo na casa nova fosse perfeito. Dona Conceição ficou surpresa quando viu as caixas. Marluce, você não me contou que ia se mudar. Eu sorri e disse: é uma surpresa, Conceição. Estou indo para um lugar melhor. Ela ficou curiosa, mas eu apenas disse que ela seria a primeira a visitar minha nova casa. Durante as últimas semanas no apartamento, eu me pegava observando cada detalhe, guardando na memória aquele lugar que havia sido meu lar por tanto tempo. Não era rancor que eu sentia, mas uma gratidão misturada com alívio. Gratidão por ter tido um teto sobre a cabeça durante todos esses anos, e alívio por finalmente estar partindo para algo melhor. A mudança foi marcada para uma quinta-feira de março. Contratei um caminhão pequeno e 2 rapazes para me ajudar. Quando chegamos na casa nova, com a chave finalmente na minha mão, senti uma emoção indescritível. Abri a porta devagar, como se fosse um ritual sagrado. Bem-vinda à sua casa, dona Marluce, disse um dos rapazes da mudança, e eu quase chorei novamente. Minha casa. Essas 2 palavras nunca haviam soado tão bonitas. Os primeiros dias na casa nova foram de pura felicidade. Acordar sabendo que cada parede, cada janela, cada centímetro daquele lugar era meu. Tomar café da manhã no quintal, ouvindo os passarinhos, vendo o sol entrar pela janela da cozinha. Dormir na minha cama, no meu quarto, na minha casa. Comecei a arrumar tudo com carinho. Plantei flores no quintal, organizei os móveis de forma a aproveitar melhor cada espaço. Pendurei quadros nas paredes. Cada pequeno detalhe era pensado com amor, porque finalmente eu tinha a liberdade de fazer da minha casa exatamente como eu queria. Foi durante esses primeiros dias que tomei uma decisão importante. Não contaria para o Ricardo imediatamente sobre a casa. Queria curtir um pouco essa conquista só para mim, sem comentários, sem julgamentos, sem a opinião de ninguém. Era meu momento, minha vitória, minha alegria. Mas eu sabia que logo ele descobriria. E quando descobrisse, eu estava pronta para mostrar que a velha, fracassada, que morava de aluguel, havia se tornado uma mulher independente, dona do seu próprio destino. Uma mulher que merecia respeito, admiração e, principalmente, orgulho do próprio filho. Naquela primeira semana na casa nova, todas as noites antes de dormir, eu fazia uma pequena caminhada pelos cômodos. Era meu ritual de gratidão. Agradecer por cada sacrifício que me trouxe até ali, por cada trabalho extra, por cada centavo economizado, mas principalmente agradecer por ter descoberto, aos 70 anos, que nunca é tarde para reconquistar nossa dignidade. As primeiras semanas na minha casa nova foram de uma felicidade que eu nunca imaginei que fosse possível experimentar.
Acordava todos os dias com um sorriso no rosto, caminhava pelos cômodos como se estivesse descobrindo tesouros e cada pequena tarefa doméstica se tornava um prazer. Varrer o quintal que era meu, regar as plantas que eu mesma escolhi, sentar na varanda contemplando o movimento da rua, tudo isso tinha um sabor especial de liberdade. Dona Conceição foi minha primeira visita oficial. Quando ela chegou e viu a casa, ficou boquiaberta. Marluce, minha filha, como você conseguiu uma casa tão bonita assim? Eu sorri com orgulho e contei tudo para ela. Os anos de trabalho, os sacrifícios, a determinação. Ela chorou de emoção e me abraçou forte. Você é um exemplo para todas nós, Marluce. Uma guerreira de verdade. Ter o reconhecimento da Dona Conceição me fez perceber o quanto eu havia mudado. Não era mais a mulher que aceitava humilhações em silêncio. Era alguém que havia conquistado algo importante através do próprio esforço. E isso me dava uma dignidade que ninguém poderia tirar de mim. Nos fins de semana, eu me dedicava a deixar a casa cada vez mais do meu jeito. Pintei a cozinha de um amarelo alegre, coloquei cortinas novas que eu mesma escolhi numa loja do centro. Organizei um cantinho de leitura na sala com uma poltrona confortável que comprei numa promoção. Cada mudança era uma afirmação da minha personalidade, do meu gosto, da minha individualidade. O quintal se tornou meu projeto especial. Plantei rosas vermelhas próximo ao portão. Fiz uma pequena horta com temperos e algumas verduras e criei um cantinho com suculentas que exigiam pouco cuidado, mas deixavam tudo mais bonito. Toda manhã, depois do café, eu regava as plantas e conversava com elas. Parece bobagem, mas aquelas plantas eram a prova viva de que eu estava criando vida e beleza no meu próprio espaço. Uma tarde, estava no quintal cuidando das flores quando ouvi a campainha tocar. Através do portão, vi uma mulher elegante de meia-idade que não reconheci. Boa tarde, a senhora é a dona Marluce? Confirmei e ela se apresentou. Sou Beatriz, moro na casa azul ali da esquina. Vim dar as boas-vindas à vizinhança. Beatriz se revelou uma vizinha maravilhosa. Era professora aposentada, viúva como eu, e tinha uma energia contagiante. Nos tornamos amigas rapidamente. Ela me contou sobre as atividades do bairro, me apresentou a outras vizinhas, me convidou para participar de um grupo de caminhada matinal que se reunia na pracinha próxima. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a fazer parte de uma comunidade de verdade. As vizinhas me respeitavam, valorizavam minha opinião, me tratavam como igual. Era uma sensação completamente diferente do que eu vivia com minha própria família. Ali, eu não era a sogra inconveniente ou a mãe fracassada. Era simplesmente Marluce, uma mulher trabalhadora que havia conquistado sua casa própria. O grupo de caminhada se tornou um dos melhores momentos dos meus dias. Saíamos às 6 da manhã, caminhávamos por 40 minutos conversando sobre tudo: filhos, netos, saúde, receitas, novelas, política. Eram mulheres de diferentes idades e condições sociais, mas todas nos tratávamos com carinho e respeito mútuo. Foi durante uma dessas caminhadas que conheci a doutora Fernanda, uma advogada de uns 50 anos que morava no bairro e sempre participava do grupo nos fins de semana. Ela era uma mulher forte, decidida, que falava sobre direitos das mulheres e sobre a importância de sermos independentes. Suas palavras faziam eco no meu coração. Marluce, ela me disse numa manhã depois da caminhada, você é um exemplo inspirador. Aos 70 anos, conquistar uma casa própria sozinha não é para qualquer uma. Você deve se orgulhar muito de si mesma. E eu me orgulhava mesmo. Pela primeira vez na vida, eu me via como uma pessoa admirável, não como alguém que precisava se desculpar por existir. Minha rotina de trabalho também havia mudado. Continuava fazendo faxina para algumas famílias, mas agora com menos necessidade financeira e mais por escolha. O dinheiro que ganhava, eu usava para pequenos melhoramentos na casa, para comprar coisas que me davam prazer, para ter uma reserva de emergência. Não precisava mais contar cada centavo como fazia antes. Comecei a me cuidar melhor também. Fiz um corte de cabelo novo numa cabeleireira que a Beatriz me recomendou, comprei algumas roupas mais alegres, passei a usar um batom discreto que realçava meu sorriso. Não era vaidade, era autoestima.
era me tratar com o carinho que eu merecia. Uma manhã, enquanto regava as plantas, percebi que havia mudado completamente minha postura corporal. Caminhava mais ereta, falava com mais firmeza, olhava as pessoas nos olhos com confiança. A casa própria não havia mudado apenas minha condição financeira, havia transformado minha alma. Durante esse período, mantive minha rotina normal de trabalho, mas agora saindo da casa nova. Quando o Ricardo ligava no meu celular, eu atendia normalmente, mas não mencionava nada sobre a mudança. Ele sempre ligava correndo, apenas para cumprir protocolo, perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Conversas rápidas, superficiais, onde ele mal prestava atenção nas minhas respostas. Dona Conceição, que continuava morando no antigo prédio, às vezes me encontrava na rua quando eu voltava para buscar alguma correspondência que ainda chegava lá. Marluce, você está com uma cara ótima. Essa casa nova te fez muito bem. Ela sempre comentava, e realmente eu me sentia revigorada, como se tivesse ganhado uma nova vida. Durante as noites solitárias na minha casa, eu refletia muito sobre tudo o que havia acontecido. Os anos de humilhação, os sacrifícios silenciosos, a determinação que me trouxe até ali. Percebi que o momento da humilhação, por mais doloroso que tenha sido, havia sido necessário. Foi o empurrão que eu precisava para tomar as rédeas da minha própria vida. Comecei a pensar também em como seria quando o Ricardo finalmente descobrisse sobre a casa, porque eu sabia que uma hora ele descobriria. E quando isso acontecesse, eu estava preparada. Não com raiva ou desejo de vingança, mas com a tranquilidade de quem sabe seu próprio valor. As plantas do quintal estavam crescendo lindas, as rosas vermelhas começavam a desabrochar, a horta já produzia alguns temperos que eu usava na cozinha. Tudo na minha vida estava florescendo, literalmente e figurativamente. Era como se eu tivesse plantado sementes de dignidade e agora estivesse colhendo os frutos. Uma tarde, a doutora Fernanda veio tomar café comigo. Enquanto caminhávamos pelo quintal, admirando as plantas, ela me fez uma pergunta que me marcou profundamente. Marluce, você alguma vez se arrependeu de ter esperado tanto tempo para tomar essa decisão? Pensei por um momento antes de responder. Não me arrependo, Fernanda. Cada coisa tem seu tempo. Se eu tivesse tentado fazer isso antes, talvez não tivesse dado certo. Eu precisava estar forte o suficiente para aguentar os 6 anos de trabalho pesado. Precisava estar madura o suficiente para valorizar o que conquistei. Ela sorriu e concordou. Você tem razão. E olha só o resultado. Você não apenas comprou uma casa, você se transformou numa mulher completamente diferente. Mais forte, mais confiante, mais feliz. E era verdade. Eu era uma mulher completamente nova. Uma mulher que não aceitaria mais desrespeito de ninguém, nem mesmo do próprio filho. Uma mulher que havia descoberto sua própria força e não pretendia abrir mão dela nunca mais. Foi numa manhã de sábado que tudo começou a mudar novamente. Eu estava no quintal podando as rosas quando ouvi o barulho de um carro parando na frente de casa. Olhei pelo portão e senti meu coração acelerar. Era o Ricardo dirigindo, com a Camila no banco do passageiro e a Luísa no banco de trás. Ele tinha descoberto meu endereço, provavelmente através de algum conhecido, ou talvez tenha pedido informações na padaria onde eu trabalhava. O importante é que agora ele estava ali, na frente da minha casa, e eu podia ver pela expressão dele que estava surpreso e confuso. Respirei fundo, tirei as luvas de jardinagem e caminhei até o portão. Oi, filho, que surpresa vê-los aqui. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele saiu do carro com cara de quem não estava entendendo nada. Mãe, que casa é essa? Você está trabalhando aqui? A pergunta dele me fez sorrir por dentro. Ele simplesmente não conseguia imaginar que aquela casa fosse minha. Para ele, era impossível que a velha fracassada tivesse uma casa tão bonita. Esta é minha casa, Ricardo. Minha casa própria. Falei essas palavras devagar, saboreando cada sílaba. A expressão dele mudou completamente. Passou de confusão para incredulidade, depois para algo que parecia ser inveja. A Camila desceu do carro e veio em nossa direção, olhando a casa de cima a baixo com aquela cara de quem está avaliando cada detalhe. Nossa, sogra, que casa linda! Como a senhora conseguiu?
A pergunta dela soou mais como uma investigação policial do que genuína curiosidade. Trabalhando, Camila. Trabalhando muito e guardando cada centavo durante anos. Abri o portão e os convidei para entrar. A Luísa me deu um abraço apertado. Ela havia crescido ainda mais e estava se tornando uma adolescente linda. Vovó Lucy, sua casa é muito bonita. Ela sussurrou no meu ouvido, e eu senti que ela estava genuinamente feliz por mim. Enquanto caminhávamos pela casa, eu observava as reações de cada um. A Luísa estava encantada com tudo, especialmente com o quintal florido. A Camila fazia comentários que pareciam elogios, mas eram claramente investigações. Que móveis novos, sogra! Deve ter custado uma fortuna. Nossa, esse piso é muito bonito. Deve ser caro de manter. O Ricardo, por sua vez, estava visivelmente incomodado. Caminhava pela casa em silêncio, observando cada cômodo com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Não era felicidade pela conquista da mãe. Isso eu tinha certeza. Preparei um café para todos e nos sentamos na varanda. Foi quando o Ricardo finalmente explodiu. Mãe, eu não estou entendendo nada. Como a senhora comprou uma casa dessas? Onde a senhora arranjou dinheiro para isso? Sua pergunta me irritou profundamente, mas mantive a calma. Ricardo, eu sempre trabalhei. Durante todos esses anos que vocês achavam que eu estava acomodada, eu estava juntando dinheiro. Fazia faxinas, vendia salgados, economizava cada centavo. Foram 6 anos de muito trabalho para conseguir isso. A Camila quase cuspiu o café. 6 anos? A senhora estava fazendo faxina e não contou para nós? Havia indignação na voz dela, como se eu tivesse cometido um crime por trabalhar sem pedir permissão. Não achei necessário contar, respondi calmamente. Vocês sempre deixaram claro que eu deveria me esforçar mais, que deveria parar de me vitimizar. Foi exatamente isso que fiz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhava para mim como se estivesse vendo uma estranha. A Camila mexia no celular, claramente desconfortável. Apenas a Luísa parecia genuinamente interessada, perguntando sobre as flores, sobre os passarinhos que vinham no quintal, sobre como era morar numa casa própria. Depois de 1 hora, eles se levantaram para ir embora. Foi quando aconteceu algo que mudou tudo. Ricardo parou na porta da sala, olhou ao redor mais uma vez e disse: "Que bom que a senhora comprou uma casa, mãe. A Camila vai adorar morar aqui." Senti como se tivesse levado um soco no estômago. "Como é que é, Ricardo?" Minha voz saiu baixa, perigosa. A Camila se aproximou e pôs a mão no meu braço. "Ah, sogra, nós estávamos pensando. Agora que a senhora tem essa casa grande, seria perfeito para a família toda. Nós poderíamos vir morar aqui com a senhora. Já estou imaginando como vamos decorar o quarto da Luísa." O mundo parou por um momento. Eles realmente achavam que eu havia comprado aquela casa para eles. Que depois de anos de humilhação, de desrespeito, de me tratarem como um estorvo, eu simplesmente entregaria minha maior conquista de bandeja. "Esperem aqui um momento", disse, me levantando da cadeira. Respirei fundo, dei um sorriso entre os dentes e caminhei até a cozinha com passos firmes. Peguei meu telefone e disquei um número que nunca pensei que precisaria usar. "Polícia Militar?" Gostaria de reportar uma tentativa de invasão de propriedade. Voltei para a varanda onde eles estavam conversando animadamente sobre os planos para a casa. Ricardo falava sobre transformar meu cantinho de leitura em escritório, a Camila media mentalmente os espaços para os móveis deles e a Luísa, coitada, parecia constrangida com a situação. "Vocês vão ter que esperar mais um pouco", anunciei calmamente. Chamei alguém para esclarecer a situação. O Ricardo franziu a testa, mas eu não dei explicações. 15 minutos depois, 2 policiais militares chegaram à minha porta. Eram 2 homens jovens, educados, que me cumprimentaram respeitosamente. "A senhora chamou a ocorrência?" "Sim", respondi com voz firme. "Estas pessoas estão tentando se apropriar da minha casa, estão fazendo planos para morar aqui sem minha autorização." Ricardo quase desmaiou quando viu os policiais. "Mãe, a senhora chamou a polícia? Nós somos sua família." A voz dele saiu esganiçada, desesperada. "Exatamente por isso", respondi calmamente. "Porque vocês são minha família e deveriam me respeitar, não tentar tomar o que é meu." Um dos policiais pediu os documentos da casa.
Mostrei toda a papelada, escritura, IPTU, comprovantes de pagamento. Estava tudo em meu nome, tudo legalizado. O policial olhou para Ricardo e Camila. Os senhores moram aqui? Não, mas... começou a Camila. Então não tem direito algum sobre esta propriedade, cortou o policial. A senhora? Ele se dirigiu a mim. Deseja que eles se retirem? Sim, respondi sem hesitar. E quero que fique registrado que eles tentaram se apropriar da minha casa. Acho que nossa conversa terminou aqui, disse, me levantando. Podem ir embora. Quando vocês aprenderem a me tratar com respeito, serão bem-vindos para uma visita. Para uma visita apenas. Ricardo tentou argumentar. Mãe, a senhora está sendo injusta. Nós somos sua família. Família verdadeira não humilha, respondi, olhando diretamente nos olhos dele. Família verdadeira não menospreza. Família verdadeira apoia e se orgulha das conquistas um do outro. Vocês nunca foram minha família de verdade. Foram apenas pessoas que se aproveitaram da minha bondade. Depois que os policiais saíram e o carro do Ricardo desapareceu na esquina, eu me sentei na minha poltrona da varanda e respirei profundamente. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era repleto de dignidade recuperada. Pela primeira vez em décadas, eu havia posto limites e os defendido até o fim. A Beatriz apareceu no portão minutos depois, preocupada. Ela havia visto a viatura policial e queria saber se estava tudo bem. Contei para ela o que havia acontecido e sua reação me surpreendeu. Em vez de ficar chocada, ela bateu palmas. Marluce, você foi perfeita. Há quanto tempo eles precisavam ouvir isso? Naquela noite, sozinha na minha casa, fiz algo que não fazia há anos. Abri uma garrafa de vinho que tinha guardado para uma ocasião especial. Brinquei comigo mesma para o jardim iluminado pelo luar e brinquei. A minha nova vida, Marluce. Você conseguiu. Nos dias que se seguiram, senti uma paz que não conhecia. Acordava sem aquela sensação de que algo estava faltando, sem a angústia constante de não ser suficiente para ninguém. Minha casa, meu quintal, minha vida, tudo era genuinamente meu, conquistado com suor e determinação. O Ricardo tentou me ligar algumas vezes durante a semana. As primeiras chamadas eu não atendi. Quando finalmente atendi, ele começou com aquela voz manipuladora que eu conhecia bem. Mãe, a senhora exagerou. Chamar a polícia para a própria família? Ricardo, respondi calmamente. Você e a Camila entraram na minha casa e começaram a fazer planos para morar aqui sem nem me perguntar. Isso tem nome. Tentativa de apropriação. Se vocês fossem estranhos, eu teria feito a mesma coisa. Houve silêncio do outro lado da linha. Então, ele tentou outra abordagem. Mas, mãe, a Luísa ficou traumatizada. Ela não entendeu por que a senhora fez aquilo. Essa foi a gota d'água. Não use minha neta para me chantagear, Ricardo. A Luísa ficou constrangida porque vocês a colocaram numa situação constrangedora. Ela teve que presenciar os pais tentando tomar a casa da própria avó. Durante as semanas seguintes, estabeleci uma rotina que me trazia uma felicidade silenciosa. Acordava cedo, cuidava do jardim, tomava café na varanda lendo um livro. Às vezes, a dona Conceição vinha me visitar. Outras vezes, era a Beatriz ou alguma das vizinhas do grupo de caminhada. Minha casa se tornou um ponto de encontro para mulheres que, como eu, valorizavam independência e amizade verdadeira. A doutora Fernanda passou a ser uma visitante frequente. Numa dessas visitas, ela me trouxe uma notícia interessante. Marluce, você sabia que sua história está inspirando outras mulheres do bairro? A dona Rosa, que mora ali na rua de cima, me contou que decidiu voltar a estudar depois de ouvir sua história. Ela disse que se você conseguiu comprar uma casa aos 70 anos, ela pode conseguir seu diploma aos 65. Fiquei emocionada. Nunca imaginei que minha jornada poderia inspirar alguém. Durante toda a minha vida, eu me via como alguém comum, sem nada de especial para oferecer. Descobrir que minha luta havia tocado outras pessoas me fez sentir que tudo havia valido a pena. Um mês depois do episódio com a polícia, a Luísa apareceu sozinha na minha porta. Era uma tarde de sábado e ela chegou de ônibus. Meu coração se apertou ao vê-la. Estava mais magra, com olhos tristes. Vovó Lucy, posso conversar com a senhora?
Preparei um lanche especial para ela e nos sentamos no quintal. Foi quando ela me contou o que estava acontecendo em casa. Mamãe e papai ficaram muito bravos depois daquele dia. Eles falam que a senhora é ingrata, que não liga para a família. Mas eu não concordo com eles, vovó. Peguei a mão dela nas minhas. Luísa, você é velha o suficiente para entender algumas coisas. Quando seus pais vieram aqui, eles não perguntaram se eu gostaria de morar com vocês. Eles simplesmente decidiram que iriam morar na minha casa. Isso é justo? Ela balançou a cabeça negativamente. Não, vovó, e eu sei que eles sempre falam mal da senhora. Dizem que a senhora é fracassada, que nunca conseguiu nada na vida. Mas olha só sua casa. Você conseguiu sim e sozinha. Conversamos por horas. Expliquei para ela sobre respeito, sobre limites, sobre como é importante uma pessoa lutar pelos próprios sonhos. Ela me ouviu com atenção e, quando foi embora, me deu um abraço apertado. Vovó, eu tenho orgulho da senhora. E quando eu crescer, quero ser forte como a senhora. Aquelas palavras me marcaram profundamente. Se a única coisa boa que saísse de toda essa situação fosse mostrar para minha neta que uma mulher pode ser forte e independente, já teria valido cada sacrifício. Durante os meses que se seguiram, o Ricardo tentou várias abordagens para me convencer a voltar ao normal. Mandou flores no meu aniversário com um cartão pedindo desculpas. Ligou fingindo estar preocupado com minha saúde. Chegou até a aparecer na padaria onde eu trabalhava, tentando me convencer na frente dos meus colegas. Mas eu havia mudado definitivamente. Não era mais a mulher que aceitava migalhas de afeto em troca de humilhação. Tratava o Ricardo com educação quando necessário, mas sem abrir mão da minha dignidade. Quando ele ligava, eu atendia, conversava normalmente, mas não cedia às suas manipulações. A Camila, por sua vez, simplesmente desapareceu da minha vida. Nunca mais me ligou, nunca mais veio me visitar. Para ela, eu só tinha valor enquanto pudesse ser útil ou explorada. Quando me impus, perdi a utilidade e virei persona non grata. Curiosamente, isso me deixou aliviada. Percebi que durante anos eu havia tentado conquistar o amor de uma pessoa que simplesmente não tinha capacidade de me amar de verdade. Estava livre desse fardo emocional. Hoje, completou 1 ano desde que me mudei para esta casa. 1 ano desde que reconquistei minha dignidade. Estou sentada na minha varanda, contemplando o jardim que floresce cada dia mais bonito, e posso dizer com certeza, foi a melhor decisão da minha vida. Minha rotina agora é preenchida por coisas que me dão prazer verdadeiro. O grupo de caminhada matinal, o cuidado com as plantas, as conversas com vizinhas queridas, os livros que leio sem pressa, o café que tomo saboreando cada gole. Pequenos prazeres que, durante anos, eu não me permitia ter. O Ricardo ainda tenta, de vez em quando, voltar à vida de antes, mas aprendeu que comigo agora é diferente. Sou educada, sou carinhosa quando ele demonstra respeito genuíno, mas não aceito mais desrespeito de forma alguma. A Luísa vem me visitar regularmente, sempre sozinha ou acompanhada da Dona Conceição. Nossa relação se fortaleceu muito. Ela me vê agora não como a avó coitada, mas como a avó forte, independente, que lutou por seus sonhos e conseguiu realizá-los. Às vezes, nas tardes silenciosas, reflito sobre toda essa jornada. Penso na mulher que eu era há 1 ano, insegura, sempre pedindo perdão por existir, aceitando qualquer coisa em nome do amor familiar, e olho para quem me tornei. Uma mulher de 71 anos que descobriu que nunca é tarde para reconquistar a própria dignidade. Minha casa se tornou mais do que um teto sobre a cabeça. Ela é o símbolo da minha independência, da minha capacidade de recomeçar, da minha força para dizer não quando necessário. É a prova física de que eu não sou fracassada, não sou incapaz, não sou indigna de respeito. Quando olho para o futuro, não vejo mais incertezas ou medos. Vejo uma mulher que aprendeu a se valorizar, que construiu uma rede de amizades verdadeiras, que tem uma casa própria conquistada com trabalho honesto. Vejo alguém que ensinou para a própria neta que força não tem idade e que respeito não se implora, se conquista. E se alguém me perguntasse se eu faria tudo diferente, minha resposta seria não. Cada lágrima, cada sacrifício, cada momento de solidão me trouxe até aqui, até este lugar de paz,
dignidade e autorrespeito que eu nunca havia experimentado antes. Esta é minha casa. Esta é minha vida. E, finalmente, esta sou eu. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.